Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu resolvi conversar com vocês. Ao invés de fazer um vídeo, porque eu tô sem ideias, até tenho as ideias, mas tudo que eu vou fazer eu falar, pra que eu vou fazer isso daqui, né? Pra que eu vou ensinar isso daqui num momento como esse? É, por que razão? Assim, tudo que tá acontecendo no Sul me afeta, assim, me deixa triste. Porque, primeiro que eu moro nesse país, primeiro que eu não conheço o Sul, eu nunca visitei o Sul, tá? Não conheço o Rio Grande do Sul, eu sou de Minas Gerais, né? Como vocês sabem, moro aqui em Santos, que é o estado de São Paulo, conheço o Rio, porque morei no estado do Rio também, mas o restante do país eu não conheço. Conheço o Paraná, porque eu vou lá em Toledo, né, gravar as aulas do curso para vocês, mas eu não conheço quase que mais nada do país, né? Eu viajei muito pouco na minha vida, né? Agora que eu tô tendo essa possibilidade de sobrar dinheiro para fazer alguma viagem, que eu antigamente não tinha né? Então eu conheço pouco do restante do país. Mas eu tenho alunos quase que do mundo todo. Eu tenho alunos de Angola, Moçambique, de países da África, eu tenho da Venezuela, Bolívia, Argentina, Peru. Eu tenho alunos do Brasil, do Nordeste, do Sudeste, do Norte, de todos os estados brasileiros. Então, esse contato com os meus alunos, através das perguntas que me fazem, das respostas que eu dou, né, daquilo que eu vejo nos meus grupos do Facebook, eu vou conhecendo um pouquinho desse país, né, das necessidades desse país, ao longo desse tempo que eu tenho dessa minha carreira de professora. Então, eu vou sabendo o que cada lugar produz, precisa, necessita. E eu sou formada em História, eu já falei para vocês, sou formada também em Geografia e dei 20 anos de aula no ensino médio e ginasial, o antigo ginasial, né, que hoje seria fundamental, nessas matérias e outras matérias também, mas nessas duas principalmente. Então, eu já tenho quase 60 anos, então eu já passei por várias crises nesse país. Então, assim, lá nos anos 70 houve uma crise muito feia no Brasil, foi no mundo e que afetou o Brasil muito diretamente, foi a crise do petróleo. E na época o preço de tudo, assim, ou despencou algumas coisas e outras subiu demais. Então foi um caos também, muita gente empobreceu nessa época. Depois veio várias outras crises, a inflação, né, nos anos 80, galopante. Aí foi vindo crises e crises. E tragédias muitas, né? O Brasil, no Sul não é a primeira vez, como vocês estão vendo aí na mídia que outra igual aconteceu em 1941. Só que naquela época, em 1941, a população, não só do Sul, como do Brasil todo, era muito pequena. Mas mesmo assim, naquela época, essa crise, essas enchentes que ocorreram no Sul, afetou o país, porque o Brasil consumia arroz que vinha de lá, né? Então faltou arroz no país todo. Hoje, como tem assim, os meios de transporte são mais velozes, digamos assim, né? Não vai faltar, mas pode subir muito, porque o arroz que a gente consome, a maior parte dele vem do sul, o feijão, a carne, uma série de o suco de uva, por exemplo, e uma série de outros produtos. Então não é uma crise, não é uma tragédia que aconteceu numa cidade. Então, por exemplo, quando foi no Nordeste, na Bahia, aconteceu em uma cidade na Bahia, em poucas. Aconteceram várias enchentes em Minas Gerais, em vários lugares de Minas Gerais, principalmente ali na região próxima a Belo Horizonte, né, que eu sou mineira, como vocês sabem, e foram tragédias assim, locais, né, não foi assim, a cidade toda, foram locais. Assim como a tragédia de Brumadinho, que foi terrível, que todo mundo lembra, que é mais recente, aconteceu numa cidade só. Então, assim, houve muitas perdas, mas numa cidade. Agora, no Sul, são mais de 300 cidades. Então, não é então é a maior crise, digamos assim, a maior tragédia no país, porque não afetou uma única cidade, foram mais de 300. Então, assim, não é vamos supor, 100 mil, 200 mil, são milhares de pessoas, né, afetadas, que perderam tudo, que não sabem se quando retornar vão ter os seus empregos, porque os seus patrões também perderam tudo, que não sabem como vão recomeçar, que não sabem para onde vão, né? E muitas pessoas perderam as suas famílias, não tem ainda ideia de quantas pessoas morreram nessa tragédia, porque o que se fala é o que é o oficial, então assim, ninguém sabe, né? Ninguém contabilizou e nem achou todas as pessoas que se foram. Então é uma tragédia assim, sem precedentes.
E o que mais entristece é você ver na internet as pessoas assim, eu sou do Nordeste, não vou ajudar o Sul porque o Sul falou mal do Nordeste. Aí, assim, é umas picuinhas idiotas. Porque, gente, quem falou? Ah, porque o povo do Sul fala mal do Nordeste. Quem falou? É uma meia dúzia de pessoas que vai para a internet destilar o seu veneno. Essa meia dúzia não representa um país inteiro, não representa um estado inteiro, não representa uma cidade inteira. É meia dúzia de gente frustrada, venenosa. Assim como tem gente ruim em qualquer lugar do país, em qualquer cidadezinha, por menor que seja, tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Então você não pode ficar classificando um povo todo pela boca de uma pessoa ruim que falou uma besteira na internet e você achou que todo aquele povo pensa igual. Não é assim. Você já não é uma criança, você já está aí na vida há quanto tempo? Então, quantas pessoas você conhece na sua vida, perto de você, na sua própria família? Você sabe que tem aquela pessoa dentro da própria família da gente que não é tão bonzinho assim, mas ela não representa a tua família inteira. Assim como tem na tua cidade, na tua vizinhança, no teu prédio, uma pessoa que é chata, que é ruim, que é insensível, que é fria, mas é uma pessoa, ela não representa o prédio inteiro, ela não representa o teu bairro inteiro, ela não representa os teus colegas de trabalho todos. Então você tem que parar com essa coisa de classificar, de generalizar. E não existe esse negócio de que eu sou A, não torço pro B, eu sou B, não torço pro A. Gente, que besteira é essa de dividir o país entre direita e esquerda? Somos todos brasileiros, o que importa é o país crescer, o que importa é o país melhorar. Se um determinado governo não está sendo bom, não interessa que se ele é do A ou do B, ele não está sendo bom e pronto. Se ele está sendo bom, não interessa se ele é do A ou do B, ele está sendo bom, ótimo, é esse que eu tenho que valorizar. Então, aprendo a valorizar o que é bom e parar com essa picuinha, que ela não leva a nada, no frigir dos ovos. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos ser enterrados na mesma cova. E muitas vezes você vai ser enterrado em cima da cova daquele que você criticou. Você não sabe, né? Você não sabe o que vai ser do teu futuro. Isso se você tiver essa sorte de ser enterrado, né? Que pode ser teu corpo perdido e nunca achado. Você não sabe, não tem valor nenhum essa picuinha, não tem significado nenhum essa divisão, né? Essa coisa de querer classificar o povo. Então eu não vou ajudar porque aquele falou esse, então aquele era de lá, então todo mundo de lá pensa igual. Gente, que besteira, não é assim. Vocês sabem que não é assim. Poxa, vocês não são crianças, né? Pelo amor de Deus, aprendam a visualizar o mundo como um todo e a parar de classificar as pessoas, de julgar as pessoas, entenderam? Quer dizer, não sei se eu tô conseguindo me fazer entender. Mas, enfim, eu não queria falar dar sermão em ninguém, né? Porque eu não tô aqui numa sala de aula, né? Embora eu dei muito sermão em alunos, que eu trabalhei muito com adolescentes, e a gente, quando trabalha com adolescentes, a gente não só ensina um conteúdo, a gente educa também, né? A gente acaba sendo responsável por aquilo que ele fala. Então, você acaba tentando fazê-lo enxergar de outra forma para ele não ir com pensamento negativo para a vida, né? Então, vamos lá. Como poder ajudar? Então, assim, eu já fiz até nos meus grupos do Face, eu fiz um postzinho lá que eu achei muito interessante, que os Correios estão arrecadando doações. E os Correios são ótimos para isso, porque eles têm a logística, eles entregam cartas nesse país todo. Então, eles têm os caminhões que vão para o sul, que podem levar as doações. E tem várias iniciativas particulares. Aqui no meu prédio foi uma vizinha que é de família do sul. Ela fez a campanha, um restaurante que é de família do sul, arrumou um caminhão e a gente fez a doação para ser entregue. Eu achei muito legal, né? Então, assim, pelos Correios facilita, qualquer pessoa pode doar. Então, o que pode ser doado? Né? São coisas não perecíveis, alimento, é água, que eles vão precisar, leite em pó, pacotes de bolachas e biscoitos que dá para comer e, né, assim, matar a fome, ou pelo menos no café da manhã, arroz, feijão, tudo que é não perecível. E também, a parte de higiene pessoal, pasta de dente, escova de dente, sabonete, shampoo, né? Porque todo mundo merece um shampoo para lavar o cabelo. Principalmente material de limpeza, porque as casas, quando a água baixar, as casas que estiverem em pé precisarão serem limpas, eles vão precisar de produtos de limpeza em geral, né? E você pode mandar roupas, mas só que agora é assim,
vai vir um frio. Então vai ser preciso roupas de frio, né? Porque as roupas lá já tá frio, né? Eu estava conversando com uma pessoa do sul e ela me disse que lá já está frio, né? Já choveu, esfriou, né? É o lugar mais frio do país. Então, assim, casaquinhos para bebê, para criança, casaquinho para adulto. Você pode fazer, tem moldes no meu site. Quem fez um mini curso que eu ensinei um casaco kimono, porque ele é fácil de costurar, não tem cava, não tem nada trabalhoso, ele é inteiro, né? Ele é inteiro assim, e né, a abertura é facinho de fazer. Tem no meu site infantil e tem um no meu adulto. Eu vou deixar os links tudo aqui embaixo, das possibilidades, tá? Calça de moletom, o modelo de calça de moletom pode ser feito de tecido plano também, tanto do adulto quanto infantil, porque não houve redução de medida. Então, assim, calça com elástico é bom que facilita, que veste todo mundo, né? Se você tiver calças grandes para pessoas gordinhas, envia também, porque no mundo não existe só magro, né? Fazer só coisinha para coisinha pequenininha, os coitadinhos dos gordinhos não vai ter, né? Então, assim, uma outra ideia é você emendar retalhos, né? Você vai emendando os retalhos assim, ó, tirinhas ou quadradinhos, do jeito que você quiser. Você vai fazendo, ó, você vai emendando, pega todos que são do mesmo tamanho, mais ou menos, e emenda. Eu costumo ter uma caixa, ó, que eu guardo assim, tá vendo, ó, retalho, tá vendo esses retalhos? Retalho, sabe aquilo que sobra quando você corta o tecido? Aí vai sobrando, tem de tudo quanto é tipo aqui, ó, até de moletom, tá vendo? Vou guardando, eu tenho uma caixa que eu guardo. Eu costumo separar, ó, assim, esse aqui é coisa que já tá até, nem sei porque foi parar ali. Assim, vou guardando até assim, ó, cortei uma manga, né, sobrou aquela parte, uma manga de uma roupa nunca usada, eu guardo. Então, isso daqui, depois eu vou pondo em caixas separado por cores. Tudo que é azul numa, tudo que é verde numa, tudo que é vermelho numa. Então, depois, assim, fica fácil de você montar. Aí você pega aquilo ali, você recorta, você pega, faz um moldezinho assim, ó, de papelão. Um papelãozinho, você corta um retângulo ou um quadrado, do jeito que você quiser fazer. No caso aqui, o retângulo. Aí você pega, corta todos com aquele mesmo tamanho, né? Você pega assim, põe em cima do tecido, risca com caneta e vai cortando. Depois é só cortar, seguir as linhas. Aí você vai emendando, emendou, né? Fez aí todos os seus retângulos. Aí você pega um quadrado maior, ó, um quadrado maior, põe lá por cima e corta. Não esse aqui, pode ser maior, esse no caso aqui teria que ser maior, né? Aí você corta, aí fica todos iguais e você emenda todos, né? E forma um tecidão. Não precisa ser tudo igualzinho. Eu posso pegar esse aqui, que ele é mais comprido, e posso emendar com um menor assim, certo? Eu posso emendar assim, com um menor. Não tem importância que ele vai ser menor aqui, porque o importante é você fazer aquela faixa comprida, né? Que você vai fazendo aquela faixa. Deixa eu tentar desenhar aqui. Se é o que eu mais tenho aqui nessa casa, é caneta. Então, vamos supor, eu tô com esse retângulo, aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazendo aqui, vou fazendo e vou falando com vocês. Aí, você emenda tudo e você faz tipo um edredomzinho. É tipo uma manta, porque vai fazer frio, vão precisar de cobertores, vão precisar de manta, principalmente para crianças, né? Então, você pode fazer assim, 1 metro por 1,40 m, ou 1 metro por 1 metro, que já dá para um bebê. O tanto que, não importa tanto o tamanho, importa que seja 1 metro por 1 metro para cima, para mais, né? O tamanho não importa, porque é o tamanho, né, que der ali. Aí você vai, deixa eu até fazer aqui assim, ó. Não importa se vai ficar desigual, se não vai ficar assim perfeito. No frigir dos ovos fica bonito. Aqui em Santos tem um grupo de senhoras, de costura, falando senhora, um grupo de costureiras, né? Mais ou menos da minha idade. Que elas têm elas fazem edredons e esses edredons de retalhinho, tudo quadradinho. Chama Retalhos com Amor. Você procura lá no Facebook. Elas fazem isso há muitos anos. E elas fazem o ano inteiro. E entregam nos asilos, orfanatos da região toda, não é só de Santos, né? Aí fica assim, ó. Então vamos supor, mesmo que fique desigual, uma faixa aqui com eles mais largos, outros aqui do mesmo tamanho, outros menores, não importa. Você formou aqui, você já tem a sua mantinha. Aí você pega aquilo ali, você costura um tecido para pôr a base aqui embaixo, que pode ser outro do mesmo retalhinho. Você só tem retalho, você fez dos dois lados com retalho, não tem importância. Ou de um lado cheio de retalhinho e do outro você pega um tecido que pode ser um lençol que você tem aí, você pega, coloca. Pode ser algodão cru, percal, pode ser flanela para ficar quentinho, né? Pode ser um moletom, né? Uma malha de moletom, né? Para colocar.
não importa o que você vai colocar do outro lado. Aí você faz aquela mantinha e você entrega lá, embala direitinho e entrega nos correios. É uma coisa assim, eu acho que não vou, da onde eu tô, não dá certo para eu ir no correio. Você pode fazer para entregar na sua própria cidade, né? Nos asilos, nos orfanatos, aonde as pessoas precisam se cobrir, se esquentar no inverno que vem, que a gente não sabe como vai ser, né? E a mantinha, não é uma coisa muito quente, ela pode ser quente se você fazer forrada com uma telacê, o que não é totalmente necessário, tá? Uma coisa que eu vi interessante, eu até anotei aqui, porque eu gosto de acompanhar ela, chama Sandra Ferraz, ela tem um ateliê de roupas de noiva no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, ela juntou as costureiras de algumas confecções de lá, estão todas num lugar só, e elas estão fazendo isso com retalhos, e elas vão fazer assim, sabe aonde está esse risco? Costura, 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 e vai enchendo esses meios aqui com retalhinhos, porque aí ele fica fofinho. Vocês estão entendendo como eu tô dizendo? Como seria? Seria eu pegar isso aqui, assim, ó, ficou assim. Aí eu passo uma costura aqui e aqui. Aí teria que ser maior, mais largo isso daqui, né? Aí dentro desses buracos eu encho de retalhinho. Aí ele fica fofinho, sabe? Ele fica tipo um edredomzinho. Aí assim, ó, tá vendo? Você pega retalhinhos. Esses retalhinhos menores, essa caixinha é minha caixinha de retalhinho. Eu uso esse retalhinho pra quê? Sabe quando eu vou fazer aquela tábua, almofada pra passar roupa, né? Almofada de alfaiate? Eu encho com isso daqui. Esse aqui dá pra encher almofada, dá pra encher bichinho de pelúcia, dá pra encher, né? Um monte de coisa. Então, o que onde eu arrumo esses retalhinhos pra fazer isso aqui? Sabe aquelas tirinhas, ó? Você cortou, não corta? Quando você vai cortar uma roupa, não fica isso aqui? Então essas coisas assim, ó, essas tirinhas assim, ó, pequenininho, ó. Sabe aquilo que a gente joga no chão, depois junta com a vassoura e joga fora, muitas vezes joga fora? Isso daqui. Aí você pega, você junta tudo assim, de qualquer jeito, ó, de qualquer junta, e vai, né, picotando, de qualquer, assim, vai picotando em cima da caixinha, né, ó, vai picotando. Aí eu até faço assim, ó, pra juntar bastante assim, pra cortar tudo de uma vez só, ó, eu tô fazendo assim, né, aí eu corto tudo de uma vez só, ó. Deixa eu fazer assim pra enxergar. Gente, eu não sei ficar posicionando a câmera pra baixo e pra cima, tá? Então, vocês me perdoem. Você vai fazendo isso aqui, ó. E você guarda, né? Isso aqui serve... Eu fazia boneca de pano, eu enchia as bonecas tudo com retalhinho. Eu não comprava manta acrílica pra encher minhas bonecas. Eu enchia tudo com retalhinho assim, pra vender, né? Que é uma opção. Eu não quero fazer essas coisas, mas eu sei fazer boneca de pano. Faz boneca de pano para entregar. Crianças brincam, elas precisam brincar, né? É uma boa doação, né? Para você fazer também, né? Brinquedos, né? Digamos assim. Então é a ideia que eu estou dando, são ideias que eu estou dando, tá? O meu próximo curso, mini curso que eu vou dar, eu vou até me direcionar bem para aproveitamento de retalho, fazer vestido e blusa aproveitando o retalho, porque eu acho que é uma coisa importante você aproveitar os retalhos que tem, não desperdiçar, né? E principalmente nesses tempos bicudos que a gente vive, né? Que são tempos difíceis. Então, olha, eu queria fazer ensinando alguma coisa mais proveitosa para vocês, mas eu acho que, porque isso aqui é uma coisa simples que muitos de vocês já sabem fazer, mas eu acho que é útil, né? Eu não estou tendo muito tempo, mas eu enviei tecido para esse grupo de senhoras e eu vou fazer umas mantinhas para entregar. Esse daqui já é o começo delas, né? Eu vou passar o final de semana preparando e fazer pelo menos algumas mantinhas para enviar, porque eu acho que é o que vai precisar bastante também. Então, meninos e meninas, me desculpem se o meu pequeno desabafo, né? Mas eu acho que às vezes a gente precisa ouvir o óbvio, né? Porque é tão óbvio, né? Isso, de que uma fala não representa um estado inteiro, uma fala de uma pessoa não representa um grupo inteiro de pessoas, né? A gente tem que aprender a ser mais humano e saber que você pode estar naquele lugar um dia. Você não sabe o teu futuro, você não sabe. Às vezes você está viajando, está num lugar, vem aí uma chuva, você fica alagado ali, você fica na mesma situação. Você não sabe, né? A vida é tão incerta, acontece tanta coisa na vida da gente, pode acontecer tanta coisa ainda, né? Enquanto você está vivo, tudo pode acontecer. Então, tudo que acontece com os outros pode acontecer com você. Você tem que aprender a se colocar no lugar do outro também
e ser um pouquinho mais humano, né? E ser menos ferro e fogo, né? Achar que você é dono da verdade. A gente não é dono da verdade, né? A gente nem sabe o que é verdade mais hoje em dia. Nós estamos vivendo um mundo, né, que é informatizado e pela internet, que a gente nem sabe o que é verdade e o que não é, né? A gente ouve tanta coisa, vê tanta coisa, às vezes você vê uma pessoa falando, nossa, que linda, que pele bonita, magrinha, aí você vai ver, é filtro, né? Nem é real, né? Às vezes aquilo ali que tá aparecendo para você, aquela aparência, não é real, e você fica querendo ser uma coisa que não existe, né? E cada vez vai ficar pior, né? Então, assim, não acredite em tudo que vê, não dê importância a tudo que vê. E se você tá vendo muita coisa ruim que tá te magoando, ou que você tá achando, né? Não veja mais. Eu já não vejo mais jornal de televisão, eu já não vejo, eu já nem tenho mais, eu já cancelei TV paga, já não tenho TV comum, né? TV aberta, como o pessoal fala, não tenho. Então o que eu vejo é só pela internet e vou em determinados pontos que eu gosto. Então, praticamente eu só sigo coisas de costura, coisas que eu acho que vai me acrescentar, ou coisas boas, né? Lógico que eu vejo as notícias, né? Tanto é que eu estou a par do que acontece no Sul, mas eu não fico presa aos comentários ruins que aparecem das pessoas. Porque se eu for ficar olhando isso, eu vou ficar em depressão e vou achar que a humanidade está perdida. Mas não está, porque aquilo ali é meia dúzia de pessoas falando besteira ali, né? Não é todo mundo. Aquelas coisas que você vê e que você lê, aqueles comentários ruins, seja até sobre você, às vezes comentários que fazem sobre você, é uma meia dúzia de pessoas, ela não representa o país todo. Nós temos milhões de pessoas nesse país, né? Mais de quase 300 milhões de pessoas, né, tem nesse país. E a fala de uma pessoa, de uma meia dúzia de pessoas, não pode te afetar e não pode te manipular, né? Porque a gente nem sabe mais o que é verdade ou mentira, né? Então fiquem com Deus, tchau, tchau para vocês e se cuidem. E o que vocês puderem fazer, vocês façam. Se vocês não puderem contribuir com coisas materiais, contribuam com oração, porque eu acho as orações, elas também, tudo que é positivo, ela chega até o destino. Então fiquem com Deus. Tchau, tchau para vocês.